Boa noite, boa noite. Feliz de estarmos aqui mais uma vez nesse Papo de Mulher. Eu me chamo Fabiana Oliveira Eu sou Alexandra dos Santos, sejam todos muito bem-vindos. e hoje a gente tem um tema incrível. Os sentimentos não podem ser ignorados. Quais os sentimentos que você tem colocado aí embaixo do tapete, tem escondido de você mesma? Só que é como diz aquela música nordestina, né? Aonde eu fui, eu estava, né? Aonde eu ia, eu estava. Então, aonde você corre desse sentimento, ele sempre aparece, né? Fala um pouquinho desse tema, Alê. Na verdade, é bem interessante esse tema, Fabi, porque o que acontece a maioria das vezes, né? Nós, mulheres, nós temos aquela intuição, nós temos aquele pensamento, nós temos aquele sentimento, mas a maioria das vezes a gente deixa para lá. A gente fala, ah, não, depois eu vejo isso, depois eu resolvo, dessa vez é diferente. E então a pessoa começa a entrar naquela paralisia, começa então a estagnar. Ela não vai para lugar nenhum, ela não age, ela não faz absolutamente nada, a vida dela continua sendo da mesma forma, tendo os mesmos resultados, porque ela simplesmente não agiu e ignorou aquele sentimento que ela estava sentindo. E é interessante isso, Fabi, por quê? Porque nós já sabemos qual é o processo que desenvolve esse sentimento, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que é muito interessante, sim, você que está aqui nessa live, permaneça, porque talvez essa live fale diretamente com você. Nós somos experts em fazermos promessas, né? E cumprirmos todas as que não são para nós. Se você faz uma promessa para o filho, você cumpre. Se você faz uma promessa para o marido, você cumpre. Mas para você é sempre mais difícil. E aí o que leva você pegar aquela sua emoção, aquele sentimento, aquela vontade de jogar debaixo do tapete, esconder e colocar dos outros em cima. Né? Isso aí é uma das formas de esconder as suas próprias emoções, né, Ale? Colocar Sim, os outros sempre em cima, sempre à frente. Sempre, sempre você está atrás, você é a última da fila, você é a última a descansar, a última a comer, a última a fazer tudo, e aí isso vira um costume e você acaba se acostumando a não dar atenção para os seus sentimentos. Quando a gente não dá atenção, por exemplo, Ale, para um sentimento de frustração, o que pode acontecer? a pessoa simplesmente ela se ignora, né? Ela fica realmente muito chateada, muito triste, mas ela não consegue detectar o que foi que causou aquela frustração. Porque normalmente, Fabi, uma pessoa que coloca sempre qualquer outra questão, não somente pessoas, mas emprego, né? É, amizades, quando ela coloca em primeiro lugar, ela se frustra realmente. Por quê? Porque muitas vezes ela deixa de fazer aquilo que ela quer, de falar aquilo que ela quer, aquilo que ela está sentindo, e então começa a surgir dentro dela uma angústia e ela não consegue entender o que é que está acontecendo, né? Ela simplesmente se vê perdida, se vê totalmente desfocada, desnorteada, e ela não consegue entender o que foi que aconteceu. Mas ela sabe que ela está fora do eixo. Isso é muito interessante, Fabi, porque quando nós estamos fazendo aquilo que nós precisamos, que nós queremos, Uhum. quando nós estamos em congruência com as nossas emoções, aquilo que eu quero, eu faço. Existe uma sintonia de paz dentro de nós. E isso é muito bacana, porque a gente sente aquela paz, né? De que realmente eu estou fazendo aquilo que eu preciso fazer, que eu estou me sentindo bem, independente se vai magoar alguém ou não. Eu estou fazendo o que eu sinto bem, o que eu realmente sinto bem. Quando eu não estou nesse processo, eu me frustro. Por quê? Porque eu estou abrindo mão daquilo que eu desejo, eu estou abrindo mão daquilo que eu quero. Até quando? Essa é a pergunta, né?
Até quando você vai ficar abrindo mão de tudo que você sonha, de tudo que você deseja, para poder agradar o outro? E isso, Fabi, são em detalhes também. Sabe, quando nós vamos jantar fora, vamos supor, uma mãe, um pai e a criança, dois filhos, vão jantar fora. Uhum. Aí nós vamos. O que nós vamos jantar? Vamos decidir? A criança fala que só quer saber de sorvete. O pai fala que gosta de churrasco. A mãe fala que está com vontade de comer uma saladinha. Então, o que é aquilo que dá para acontecer ali, né? Fazer ali onde é que tem tudo isso? Onde é que nós encontramos esses alimentos para que todos fiquem bem? Porque a maioria das vezes, a mãe sempre abre mão do desejo que ela quer, normalmente. Eu sou mãe, eu sei, não é? Então, ela está com vontade de comer uma pizza, mas alguém está querendo comer um churrasco. Então, ela abre mão da pizza para comer um churrasco. Tá, e aí? Quando é que ela vai comer essa pizza? Como? Então, vamos negociar, né? Eu acho que é isso que precisa. Realmente haver uma comunicação para que ela também não se frustre, para que todos ali sejam atendidos. Isso daqui foi uma coisa muito básica, mas normalmente, Fabi, as mães, as mulheres, elas não se dão conta desse tipo de frustração. Isso é pequeno. De repente, ela está numa empresa, ela também pode se frustrar, Uhum. né? Que muitas vezes a pessoa ela está insatisfeita e ela quer falar alguma coisa a respeito do trabalho dela. Ela nunca tem espaço para falar, ela não consegue colocar a opinião dela para melhoria daquele local. Então, a insatisfação gera frustração. Sim. E aí é importante olhar para isso, porque a frustração adoece. Tudo aquilo que nos paralisa nos adoece, Fabi, se não for olhado, sabe? Aquele olhar que nós precisamos ter de realmente, aquele olhar cuidadoso diante de uma situação que está gerando aquele sentimento de frustração, de dor, e a pessoa vai adoecendo. Sim. E nós vamos falar muito sobre isso, né, Fabi? Sim. O detalhe é que a pessoa não tem conhecimento suficiente para entender qual é o sentimento que está acontecendo ali naquela hora, né? Acontece também isso, quando você não tem, Ela não consegue decifrar. você não consegue saber, você está triste, mas o que que te levou a ficar triste, né? E aí você ignora que você está triste, passa por cima, vem outros assuntos, outros acontecimentos da vida, e isso vai virando um bolo que daqui a pouco passa por cima de você. E aí a gente entra até naquele termo assim da depressão. A depressão são muitos sentimentos acumulados que você não consegue expressar, não sabe mais, não consegue mais visualizar o que está acontecendo, entra ali num pânico e se fecha, né? Geralmente a pessoa se fecha na depressão, na tristeza, já ficou grande demais aquele sentimento. E uma outra coisa, Ale, que me chama a atenção, são os sintomas físicos dos sentimentos não expressados, né? Eu tenho Isso. uma pessoa que eu conheço que ele é zen, uma pessoa calma, aparentemente muito calma. E aí, um dia desse, a gente estava conversando e ele me mostrou, estava com a mão toda machucada, tipo umas bolhas assim que saiu da mão. E eu falei, o que que é isso? Ele falou, é uma dermatite de alguma coisa que vem do sistema nervoso. Como ele não expressa em palavras, não consegue expressar em movimentos, não consegue colocar para fora, o corpo vai de algum jeito tornando aquilo visível, como se fosse um alerta, né, pedindo socorro, Sim, né? sim, sim. O nosso corpo fala, né, Fabi? Aquilo que a minha boca não fala, o meu corpo expressa. Então, inclusive, quem já conhece um pouco sobre comportamento, sabe que através do olhar, aquela pessoa também está expressando, através do sorriso. Isso são as feições, é a fisiologia. Mas quando nós chegamos a falar sobre dores no corpo, saem hematomas, inclusive,
Isso quando não está tão profundo e se desenvolve nódulos, tumores, né? Conforme a pessoa vai engolindo, aquilo vai realmente desenvolvendo dores internas. Esse olhar para entender qual é a emoção que está causando isso é muito importante. Aí a pessoa pega e pergunta, né? Mas como eu vou saber? Eu não sei. É, Sei, eu simplesmente eu me sinto muito fora da casinha, eu não sei o que fazer, muitas vezes eu não sei que atitude tomar. Aí vem aqui a nossa dica, né? Observe quando começou essa emoção. Gente, é assim, as nossas emoções, elas sempre são desenvolvidas por um pensamento, sempre. Sempre. Muitas vezes você fala, mas eu nem sei o que foi que eu pensei. Lembre quando foi que começou a emoção. Lembre se veio alguma imagem ao invés de pensamento. Porque esta imagem desenvolve esse sentimento. E é importante nós sabermos disso. Por quê? Porque quando eu começo a praticar isso, e eu já sei que isso vai acontecer, eu começo então a modificar, inclusive, o começo da situação, para que não haja nem essa emoção. Ficou claro, Fabi, como que é essa linkagem de pensamentos com emoções e com comportamentos, né? Porque é exatamente assim. Tudo começa através do nosso pensamento. Existe na filosofia hermética, a primeira lei universal é: o universo é mental. Então, tudo é mente. sim, Tudo começa aqui, através da nossa mente. Claro, quando está no nosso corpo, já materializou, e isso precisa de um pouco mais de cuidado e de olhar. Aí já está causando ânsia, porque tem pessoas que têm, né? Quando ficam nervosas, sentem ânsias de vômito, sentem dor de cabeça, como eu disse, ficam com hematomas. Isso é comum. sim. Então, quando a pessoa entra neste ponto, porque o negócio já está realmente muito profundo, aí sim ela vai precisar de uma ajuda muito maior. Ela vai precisar de acompanhamento profissional, ela vai precisar fazer uma série de exames para que ela consiga checar, não só no corpo, mas também mental. Verdade. Tem uma síndrome de burnout, muito ligada ao trabalho, né? Acho que quase da sua maioria. E uma das coisas que mais dificultam saber que a pessoa está com a síndrome é que ela começa, por exemplo, com uma dor de cabeça e ela toma um analgésico. Ah, tomei um analgésico, a dor passou. Ela não entendeu que aquilo estava vinculado ao trabalho, a uma pessoa no trabalho, à pressão ou ao excesso de trabalho. E aí ela começa a sentir uma dor no estômago, eu tomo aqui um antiácido. Então, no final do dia, ela já tomou um antiácido, um analgésico, um relaxante muscular, e ali ela vai mascarando e não encontra a causa. Eu tive uma pessoa que eu conheci, trabalhava comigo, ela trabalhava no setor de financeiro, onde a pressão realmente é muito grande, e ela começou com uma dor no joelho. Do joelho, ela teve um problema no túnel do carpo, ali na junta da mão, teve que fazer cirurgia. Depois teve um problema na tireoide, teve que fazer cirurgia. E aí, quando esses problemas ficaram tão recorrentes, ela procurou uma ajuda de um especialista em saúde mental, um psicólogo e um psiquiatra, e foi ele quem diagnosticou que ela estava com síndrome de burnout, que ela precisava sair daquele trabalho. Aquele ambiente já não cabia mais para ela. E aí ela começou a entender os sentimentos, sabe? Que quando ela ficava super bem no sábado, mas no domingo à noite ela já começava a sentir dores. Não Exato. identificava direito. Então, assim, Sim. isso é muito mascarar os sentimentos. É você tomar remédios para ir mascarando ali o incômodo, né? Uhum. Eu também já passei por isso, Fabi. Eu trabalhei numa empresa, né, há alguns anos atrás, e eu realmente me sentia muito mal ali naquele ambiente.
E para eu detectar aquilo, demorou muito, demorou muito. E eu sabia que aquela situação ali não era agradável, mas eu não sabia que era aquilo que estava me causando enxaqueca, meu rosto lotado de espinhas, É eu tinha verdade. uma região assim, só espinhas, e eu não sabia o que fazer, né? Eu sabia que aquela dor de cabeça era algo que me acabava. Até que eu fui em uma neurologista e ela começou a me fazer algumas perguntas, né? Quanto tempo que fazia, que eu estava com dor de cabeça, aí eu disse. Ela perguntou como era o ambiente do meu trabalho, eu falei que era somente eu, que de mulher que trabalhava ali, o restante era só homem. Então, ela falou: o que você prefere, a sua saúde ou o seu emprego? Aquilo para mim assim foi algo que foi libertador. Foi muito interessante, porque a hora que ela me falou aquilo, eu realmente me senti liberta. E Uhum. foi uma médica que me fez essa pergunta, sabe? E aí, então, eu realmente tomei a decisão daquilo que seria melhor para mim. Por quê? Porque não é só o ambiente em si, eu em si, num ambiente que fica ruim, mas da minha casa também. A pessoa, quando ela tem essa síndrome, ela chega num esgotamento que ela não consegue raciocinar, Sim. ela não tem bom humor, ela vive cansada, ela vive estressada, ela está esgotada. Então, eu era, na época, eu tinha 2 filhos pequenos, eu não conseguia nem dar atenção para os meus filhos. Sim. Então, realmente, aquilo ali não estava me fazendo bem, eu não conseguia detectar o que era. O que a gente sempre diz, né, Ale? Se você não dá o que você não tem. Se você não está dando atenção nem para você, né? Se você está mascarando até o seu sentimento ali, como é que você vai dar atenção para os seus filhos, para o seu cônjuge, para quem for? Marido, realmente. Então, assim, eu cheguei num nível que aquela dor, é, a partir do momento em que eu cheguei e eu me demiti, aliás, eu me demiti, quando eu me demiti dali, eu tive realmente o resgate da minha autoestima, do meu amor próprio e da minha saúde, porque está totalmente ligada à nossa saúde com aquele ambiente que nós estamos é, inseridos. E isso é importante deixar claro. Existe, inclusive, Fabi, eu acho que é importante a gente falar aqui, inclusive tem um curso que nós vamos lançar que é colocado ali como é que os pensamentos eles interferem no ambiente, como ele interfere no humor e como ele traz reações físicas. Então, é importante a gente deixar isso claro, porque tudo surge através do pensamento. Por quê? Porque é uma reação. Sim. É essa a questão. Existe alguma coisa naquele ambiente que não está me agradando e eu não consigo falar. Existe uma reação dentro de mim. O meu pensamento, ele detectou alguma coisa que gerou uma emoção, mas eu Uhum. não olhei. Sim. Eu não tive, né, aquele olhar mais clínico, mais cuidadoso comigo para reconhecer o que foi que me causou essa dor, que eu não gostei. E isso é bacana. Então, dentro deste curso que nós vamos oferecer, é importante você que está assistindo e realmente passa por isso, saber que tudo começa através do pensamento. Comece a prestar atenção nos teus pensamentos, nas tuas emoções. Quando é que as tuas emoções elas aguçam, elas ficam mais claras, né? Aquela dor, aquele sentimento, inclusive. Se nós formos falar sobre essas espinhas que de repente você tem no teu corpo, no teu rosto, em que momento que ela apareceu? Qual foi a situação que você viveu que você começou a perceber, que começou a desenvolver isso? Observe isso. E aí você começa a fazer uma autoanálise. Essa é o autoconhecimento, né, que nós Sim. precisamos desenvolver em nós. E quando você começa a se conhecer, você começa então a entender o que é bom e o que não é para a tua vida. É verdade. E identificar, né, Ale?
estava falando aí dos momentos, dos sentimentos, e eu me recordei que até um tempo atrás eu tinha muita dificuldade com esse final de ano que vai chegar. Natal, Ano Novo, isso me causava muita angústia, muita tristeza, e eu não conseguia identificar o motivo. Eu só ficava triste. Todo mundo comemorando, todo mundo alegre e eu triste. Eu não entendia. Até que nesse processo de autoconhecimento, que começou lá em 2019, eu linkei um dia em um episódio que eu estava na infância, sozinha, numa situação muito difícil, e estava passando um filme de Natal na TV. E eu liguei isso ao momento de Natal. Então, a partir daquele momento, o Natal passou a ser um momento triste para mim. Só que eu não conseguia saber, eu era criança, e a criança ela não sabe expressar seus sentimentos, né? Não sabe expressar como é que ela está se sentindo. E daí eu passei anos sofrendo, porque de novo e de novo eu vivia aquele sentimento ruim, que eu não sabia identificar e nem ressignificar, né? Que é uma palavra que está muito na moda, mas ela é importante. Porque se você não ressignificar os momentos difíceis, ruins, traumáticos da sua vida, você vai reviver eles com a mesma intensidade de emoções todas as vezes que você lembrar. Né? É importante trazer isso também, né, Ale? Que não é uma visão de fora, você se sente naquele momento vivendo aquela dor de novo e de novo e de novo, e toda vez que você lembra, você sofre, 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 mas para isso você precisa identificar, né, Ale? Sim. E aí, quando você usa a palavra ressignificar, às vezes as pessoas falam, mas como é que eu vou mudar aquilo que já passou? Na verdade, a gente não muda o que passou. A gente muda como nós vemos hoje o que passou. Isso. Essa é a questão. É assim que nós ressignificamos. Então, naquela época, houve aquela dor, aquela emoção que você viveu. Mas, a partir do momento em que você reconhece e você dá um novo olhar para aquela situação, você ressignifica. Você olha para aquela dor, você acolhe a tua criança, né? E você diz para ela, tá tudo bem agora. E aí, então, você ressignifica aquele momento. E você faz diferente. E este olhar é um olhar realmente muito sério e muito importante. E muito libertador também, Sim, né? sem Eu dúvida. acho que a partir do momento em que você consegue reconhecer qual foi a emoção que te paralisou, que fez com que você ficasse ainda naquela dor antiga, quando você consegue trazer ela para hoje, para o modo atual, para a vida atual, você olha para ela com carinho, você já começa então a entender e ressignificar tudo aquilo. Exatamente. Aceitar, né? A Aceitar aceitar, que o que aceitar aconteceu, aconteceu da forma que a aconteceu, porque realidade não como ela tinha. é. Exatamente. Exatamente. É a realidade como ela é. Naquela época era aquilo. Causava dor? Causava. Então, mas hoje, como é que eu quero viver hoje? Né? Como é que eu quero realmente? Quais são os resultados que eu quero hoje para a minha vida? Sabe, Fabi, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque a gente vê muito sobre guerra, né? Sim. Nós estamos vendo essa guerra, tudo isso que tem acontecido, e eu acho que é importante nós termos a certeza da nossa vida. Nós vivemos, nós estamos vivendo, nós devemos agradecer. Então, se nós estamos vivendo, como é que nós podemos fazer para que a nossa vida seja muito boa? O que é que depende de nós para que ela realmente seja muito boa? Não é depender do outro, é aquilo que depende 100% de mim, é aquilo que depende 100% de você. Existem pessoas que não têm nem chance de escolher qual é o futuro que ela vai ter. Aquelas pessoas ali daquela guerra, elas não conseguem escolher, elas não podem escolher, mas nós podemos. Nós podemos realmente agir para que a nossa vida seja melhor do que a que a gente estava até ontem. O que é que depende de nós, então, hoje, para que a nossa vida realmente tenha o resultado que nós queremos? E esse é o grande recado que eu queria trazer aqui. O que é que te paralisa e você sabe que você não tem tempo? Nós sabemos que nós temos mais tempo de vida que nós vivemos do que o futuro, porque o futuro a gente não sabe. A gente sabe do que a gente já viveu. Então, a partir de hoje,
O que é que te paralisa que você sabe que você precisa mudar para que a tua vida realmente caminhe para onde você quer? E se você não sabe o que você quer, comece a se perguntar: o que é que eu quero para a minha vida? Quais são os meus sonhos? Porque existem pessoas, Fabi, que elas vivem para o outro, Sim. né? Elas não têm objetivo e está tudo bem. Até a página 2. Por quê? Porque vai chegar um momento que ela se frustra, E aí ela né? começa a colocar culpa, né? Eu não fiz Para o isso outro. porque... Por causa de você, por causa do outro, ou porque eu me dediquei demais. Então, a partir de agora, eu te peço para fazer essa introspecção, essa análise sobre a sua vida e realmente se perguntar o que é que eu quero para a minha vida. Como é que eu quero terminar o ano de 2023 e como é que eu quero começar o ano de 2024 e terminar o ano de 2024. Nós vamos fazer assim, uma projeção de curto prazo, né? Só isso. Apenas decida o que é que você quer. Se sair dessa frustração, pense, o que é que te frustra? Leve a tua mente para esse tipo de análise, de reflexão. O que é que te frustra? E o que é que você precisa fazer para sair dessa frustração e ter um novo resultado para a tua vida? Fica aqui esse exercício, esse exercício mental para você, que eu acho que é muito profundo. É muito profundo. Você realmente reconhecer o que você quer e ir em busca do que você quer, você já deu vários passos, vários passos. Sem E nos dúvida. acompanhe, porque nós estamos sempre falando sobre como você pode conquistar o que você sonha. E E aí, vem novidade, né, Fabi? já fica aí a dica. Dica não é nem um convite, agora vai ser uma intimação. Se você é uma das muitas mulheres que a gente conhece que tem problemas em expressar os seus sentimentos, que vivem escondendo tudo debaixo do tapete, vivendo uma vida cheia de reações, ali o seu corpo gritando por socorro, eu quero te chamar para uma aula. É uma aula, tá? É uma super aula que vai acontecer aqui no YouTube na quinta-feira, agora, dia 9, às 20 horas. A aula é sobre mulheres de sucesso, porque as mulheres de sucesso, elas são autênticas, elas conseguem reconhecer quais são os seus sentimentos, quais são suas emoções, quais os comportamentos ela precisa mudar e, principalmente, quais são suas metas, seus objetivos, seus sonhos. Ela se conhece, ela é autêntica. Então, eu sei que isso não é fácil. Às vezes a gente bate no peito e fala, eu sei o que eu quero, mas se você não tiver um aprofundamento, uma ferramenta, um profissional que pegue na sua mão e te ajude, você não vai saber. Como eu falei aqui, eu passei anos a fio sofrendo com um trauma de infância e ano após ano eu sofria tudo de novo, e todo ano, todo de novo. Quanto tempo mais você vai ficar nesse sofrimento? Não precisa uma aula, um monte de ferramentas, presentes que a gente vai entregar aqui, né, Ale? Então, a gente está aqui para fazer esse convite para você, dia 9 às 20 horas, aqui no YouTube. Conta um pouquinho para o pessoal como é que vai ser, Ale. Ah, vai ser muito bom. Nós já estamos preparando, vai ser um webinário fantástico, onde você vai aprender a utilizar um poder maravilhoso que tem dentro de você. E você vai descobrir na live, na aula, o que é. Não vou dizer, porque você precisa estar lá para saber o que é que você tem aí dentro de você que vai te tornar a mulher extraordinária que você é. Talvez você não tenha visto ainda, mas você é. Você é uma mulher extraordinária e você vai descobrir como acionar esta mulher quando você estiver ali no webinário junto com a gente. Isso. Então, ó, aqui embaixo, na descrição dessa live, tem um link, você faz a inscrição. Não é para todo mundo mesmo, a nossa ideia não é trazer todo mundo, a gente quer trazer quem realmente quer uma vida diferente e quer resultado ainda esse ano. A gente está em novembro, Isso. mas você já pode começar a ter resultados agora.
E, inclusive, pode ter a trajetória toda montada de 2024, né, Ale? Já um plano Exato. de ação para você arrasar em 2024. Então, não É tem isso. desculpa, gente, é gratuito, é online. Você senta, assiste ali, convive junto com a gente, vai ter exercício, vai ter. Não, não vou contar, né, Ale? Não vou dar spoiler, não, mas, ó, É tá melhor não. incrível, tá incrível. Isso. É isso mesmo. Então, você está convidada, mais do que convidada, né? Convocada. Vou, cara. Convocada, porque é o exército de mulheres que querem realmente se transformar. Então, nós precisamos descobrir e despertar para viver aquilo que nós viemos aqui para viver. Gente, se as mulheres soubessem, né, Fabi, o valor que elas têm, Hum, existiria muito menos mulheres sofrendo por tantas coisas. É certo. assim, mas é porque realmente precisa despertar para se valorizar. E é isso que nós queremos fazer com que você descubra o valor que você tem. Você tem muito valor, você é valiosíssima, extraordinária. Basta você descobrir isso em você. E é isso que nós queremos te ajudar. Vem com a gente para esse webinário, vai ser incrível, fantástico. Às 20 horas, no dia 9, na quinta-feira agora, nós vamos ter um bate-papo muito divertido, muito leve, que é assim que tem que ser, né? É muito leve, muito divertido, mas não vai deixar de ter ali a sua responsabilidade, a sua essência. Por quê? Porque nós precisamos realmente nos transformar. Aquilo que não dá mais, não dá mais, gente. Acabou. Põe o ponto final e começamos um novo ciclo. É aí que surge o medo, né, Fabi? Sim, Mas é aí que tem que vir o quê? O coragem. medo tem que ficar para trás. Tem que vir a coragem. Então, é esta coragem que você vai descobrir. Então, vamos lá. Muito bem, muito bem. Gente, esse aqui foi o nosso tema de hoje. Os sentimentos não podem ser ignorados. Então, fica aí a dica, que nem a Lei falou. Começa a pensar aí quais são os sentimentos que te envolvem no dia a dia, que estão fazendo você sofrer e você tem ignorado por algum motivo. Ou porque pode ferir alguém e você não quer, pode criar um conflito e você não quer, pode tirar você dessa zona de conforto e você não quer sair. Então, começa a avaliar aí qual é o sentimento que você anda escondendo, inclusive de você. Ale, gratidão mais uma vez por nosso papo aqui de mulher. Gratidão, Fabi. Muito bom sempre nós trazermos um novo conhecimento, né? O pouco que nós sabemos, porque cada dia nós sabemos mais e mais, principalmente atendendo outras pessoas, a gente evolui bastante. Então, eu agradeço também a todas as pessoas que estão aqui presentes, a todas as mulheres, e nós contamos com a sua presença no dia 9, quinta-feira, agora, às 20 horas, aqui no YouTube. Mas, para você participar, você precisa se inscrever no link abaixo, tá? A gente não vai estar aberto ao público, só vai estar aberto para quem se inscrever. Então, é preciso que você clique no link abaixo. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. Sabe aquela mulher que você conhece, que você sabe que está ali engolindo todos os sentimentos, seja engolindo com comida, seja engolindo seco, né? Porque às vezes a gente mascara aí um sentimento através da comida, através de algum vício, isso pode acontecer também. A gente vai dar uma pincelada sobre isso no webinário, então você não pode perder, tá bom? Gratidão mais uma vez, Ale, gratidão a todas vocês. Curte, compartilhe e não esquece de se inscrever. É isso mesmo. Beijo, Gente, Ale. beijo, beijo.